Olá, gestor, olá, gestora, líder de vendas e coordenador. Você está assistindo o replay do nosso encontro Estratégias Online, que acontece uma vez por mês. Eu me chamo Diego Gouveia, sou um dos responsáveis pela agência Mais Clientes. Hoje eu serei, o âncora do nosso encontro. Eu vou trazer um pouquinho dos insights para o segundo semestre para que você aplique na sua academia, no seu estúdio, no seu box ou em até outra empresa, né? Caso você esteja assistindo isso e não faça parte desse nicho. Pega os insights para você que serve também. Beleza? Então, a nossa comunidade, o nosso grupo de estratégia, ele tem como objetivo, o nosso grupo, né? Ele tem como objetivo esse senso de comunidade, onde a gente estuda como agência bons casos, né? Que nós estamos acompanhando com o marketing, a gente entende aqueles números, né? Aquela ação e traz isso para a comunidade. Ó, nós estamos aplicando isso, ou o gestor também aplicou isso aqui, a gente achou bem interessante, entrega ali para que todos tenham os insights, pegue ali as dicas e aplique no teu negócio. Legal? Então esse é o objetivo. É sempre o Diego que fala? Não. Muitas vezes é um gestor que está, né, com ótimos resultados. Muitas vezes é um convidado que a gente traz aqui para a comunidade para trazer os insights. Tá bom? Então foi o que eu coloquei no grupo e foi essa a sacada que a gente quis provocar, né? A Copa do Mundo vai durar 30 dias. Mas e o segundo semestre da sua empresa, né? O que você está pensando para isso, né? Você está sentando no resultado? Cara, ai, Copa do Mundo mesmo, clima de festa, né? Academia dá uma esvaziada. Por exemplo, aqui em São Paulo tá frio, então eu vou, né, sentar nesse conforto aqui e deixar, né, a vida me levar. E não é isso que a gente entende como um gestor de sucesso, né? Uma empresa que está ali com estratégias acontecendo. Então, eu entrego para vocês, né? Nós da Agência Mais Clientes entregamos o que nós pensamos aqui para o segundo semestre, que vai virar o jogo para a sua empresa, tá? Isso é o mais importante. Então, papel e caneta na mão aí para que você anote essas dicas. Não precisa correr mais atrás da meta, né? Então a gente fica ali terceirizando a culpa. Mais lead, mais visitante, mais indicação, mais gente passando em frente. Ai, tá frio, ninguém tá visitando. A gente fica procurando ali, né, um culpado para transferir a falta de resultado lá na ponta do mês, né? No final do mês, né, a gente não consegue bater a meta. Ou a gente faz uma força danada, gasta um dinheiro enorme em anúncios, né? Então, o objetivo até é esse do encontro, tá? Não é gastar mais para conseguir o melhor resultado, tá? É ter inteligência de entender o porquê você não está conseguindo o melhor resultado. Então, até coloco aqui, ó, precisa entender por que que a meta não está sendo batida. Não é só ficar correndo atrás, jogar uma meta lá impossível, ou, né, às vezes possível, mas não conseguir alcançá-la. Então, esse é o contexto da apresentação. Nós viemos aqui da Agência Mais Clientes entregar para o segundo semestre, talvez, a parte mais importante do funil do qual você não esteja focando, tá? Que é o que você já tem em mão, que é o que você já pagou, que é o que você já tem todos os dias, mas você não otimiza isso bem. Beleza? Então, esse é o foco do conteúdo de hoje. Importantíssimo para os vendedores, tá bom? Então, compartilha esse vídeo com a turma, porque faz toda a diferença. Todo mês parece a mesma corrida, né? A meta não chega, a equipe corre, o marketing acelera, sempre o marketing fica naquela loucura que a gente começa, né, não vai funcionando, a gente começa a acelerar, começa a mandar, né, chama mais no grupo ali do marketing, começa a cobrar mais, né? Os leads entram até, né? Às vezes é o mesmo volume, mas no final do mês a pergunta sempre continua. Por que nós não fechamos mais vendas, né? Por que o número não saiu daquela margem pequena? Por que que o número não, né, não ultrapassou? Ou às vezes pior, por que que nem chegou no número, né? Então é sempre essa dor e é esse o conteúdo que a gente vai focar aqui hoje. Vou bater bastante nos slides nessas dores, tá? Em específico. O problema não é a falta de esforço, às vezes é a falta de clareza. 80% do esforço eu faço em postar, em anunciar, em fazer promoção e cobrar o time. Cara, tudo isso aqui é cagada, tá? Tudo isso aqui é coisas que a gente faz e é normal, mas tá muito errado, tá? Então, assim, eu cobro o time, mas eu não sei nem o que eu tô cobrando. Eu só quero a meta batida. Eu faço promoção, mas eu não sei nem para onde essa promoção está alcançando, está batendo, se realmente quem está recebendo lá na ponta está tendo uma boa percepção disso, né? Eu faço os anúncios, a equipe de marketing, por exemplo, me entrega um lead a R$ 3, né? Pô, um lead super barato, mas não muda nada, né? Minha equipe interna aqui faz post pra caramba, movimenta os alunos, mas não muda nada. E aqui esse é o contexto.
a gente precisa olhar para os 20% do resultado. Então, muitas academias postam, anunciam, fazem promoção, cobram time e não conseguem enxergar o que está travando de fato uma venda, tá? E muitas vezes a gente costuma perder a venda, deixar ela escapar, porque a gente não, né? Aí eu vou trazer alguns indicadores, tá? Da nossa realidade de mercado. O nosso visitante, ele fica um tempo alto sem resposta, então o cara já está com interesse, com várias academias ali ao mesmo tempo, cada um ofertando alguma coisa e ele não tem essa interação rápida, né, a gente acaba perdendo, né, o interesse desse visitante. O atendimento é muito frio. Ah, eu coloco lá um robô, coloco um IA, e aí você não sente aquele cuidado com o lead ali para realmente fazer com que ele saia da zona de conforto para te visitar, né? Seja para comprar ou seja para fazer aula experimental. Follow-up nem existe, né? Então a gente tem ali um processo para ligar, para, né, fazer todo o processo de um funil para que, inclusive eu aprendi isso com o Rogério da Evo, foi bem legal. Fluxo de cadência. Então eu sempre coloco ali etapas antes de desistir do lead. Então eu tenho todo um processo antes de realmente entender que esse lead não é um lead qualificado para mim. Equipe sem padrão. Então eu tenho a realidade das academias, né? Eu tenho a Maria, que ela vende super bem, que ela é né, despojada ali, ela vai para cima, ela, né, tem essa pegada de vendas, ela nem tem tão positivo o atendimento, né? E eu tenho à tarde um outro perfil que é mais cuidador, que tem um jeito mais com as pessoas, mas não tem um atendimento tão bacana, né, para vender. Oportunidades esquecidas no WhatsApp, isso é padrão no mercado, tá? A gente, como agência ali, atendendo mais de 60 empresas, a gente percebe ali o quanto, né? E às vezes nem é só venda, tá? Às vezes é um aluno pedindo um horário de ginástica e o negócio fica lá, largado lá por um bom tempo, porque, né, muitas vezes a realidade é de que o mesmo gestor faça várias funções ao mesmo tempo. Então, às vezes, ele, quando ele para olhar, ele acaba esquecendo de fazer isso. Às vezes nem é por maldade, né? E objeções mal conduzidas, né? A gente pega muito isso, a gente tem uma rede de, não é nem de academias, tá? A gente tem uma rede chamada Casa do Construtor, que a gente atende, e às vezes a galera começa a reclamar de condições de equipamentos, é, pega exemplos de furadeira para comparar, e quem está lá para fazer isso, a locação, não tem ali as objeções, ou seja, o time não entra nessas conversas desagradáveis, sabe? Né, de concorrência de equipamentos, de horário de funcionamento, de diferencial da empresa, né? As pessoas ficam só nesse achismo que o bom atendimento resolve tudo. E não é assim, a gente precisa treinar muito com objeções mal conduzidas, tá? Então, esses são os problemas que o mercado apresentam para a gente. O marketing, né? Olha eu já me defendendo. O marketing põe pessoas, né, na porta. As vendas fazem elas entrarem. Então, esse é um discurso super real, super válido, né? A gente transfere muito essa responsabilidade, né? Ah, não, o marketing tem que vender, tem que entregar o lead já para tirar pedido, né? O cara tem que vir já para comprar. Se não vier para comprar, não tá bom para mim. E o marketing ele tem mesmo como função te entregar essa visita bem qualificada, bem perto desse momento, mas não para fechar, não para comprar direto, né? Então a gente tem a função maior de fato é, cara, eu estou interessado mesmo no teu produto e é isso que eu quero para mim. É isso que o marketing tem que te entregar com clareza, né? E aí você precisa ter essa mesma clareza na caixinha de vendas, porque às vezes a gente transfere essa responsabilidade, né? Que às vezes quem vende é a esposa do dono da academia, às vezes quem vende é o primo, é o amiguinho, é um menino de 12 anos que está ali fazendo ali o atendimento. Então, a gente costuma a falar, cara, se o lead já não vier para comprar, ele não presta, né? Se ele já não tiver com interesse ali de compra, não presta. Se ele vier com duas objeções a mais ali, já não é uma pessoa certa para o meu produto. Então a gente precisa ter essa maturidade de entender, né, qual caixinha é qual e a gente tem que trabalhar forte na execução delas. Então, exemplo aqui no topo de funil do que o marketing tem que te entregar. Exemplo, tá? Resultados de uma Copa do Mundo. O que que a gente pode fazer para contribuir, né, e aumentar ali o teu engajamento, aumentar ali a tua percepção de valor, tua marca durante esse processo. Dia dos Namorados, quais são as campanhas, os eventos, as promoções pontuais, tá? A gente coloca aqui Dias dos Namorados, Arraiá Fitness, ações sazonais, mas tudo isso é para trabalhar em datas pontuais para poder apresentar números de pessoas interessadas. O contexto é sempre o mesmo, mas eu mudo ali a chamada de como eu estou entregando isso para os meus visitantes, ok? Nós estamos falando de um negócio local.
Então, o negócio local é sempre impactar a mesma pessoa, mostrando a minha solução. Mas quando eu consigo usar métodos diferentes, né? Então, agora eu estou falando muito sobre um determinado assunto. Eu ganho a percepção de valor dessa pessoa, entendeu? Eu não vou sempre com a mesma, olha, promoção Casas Bahia, promoção Casas Bahia, promoção. Tem academia que não leva uma promoção, né? Promoção, 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 todo mês promoção. Então fica difícil você despertar o interesse nessa pessoa. Então, às vezes você pode mudar o nome promoção por, né, ações da Copa do Mundo, né, movimento da Copa do Mundo, as figurinhas dos seus alunos e por diante. Dia dos namorados, e esse vai mudando um pouco a forma de se comunicar. Ou seja, não estou inventando a roda aqui, tá? Eu estou mexendo com a minha audiência de uma forma diferente, né? É igual quando a nossa, vou dar um exemplo da molecada, né? A nossa mãe muda as coisas de lugar. Então, mudou, entrou no quarto, tá a cama para um lado, tá não sei o quê. É o mesmo quarto, é a mesma cama. Mas só de mudar a arrumação daquilo ali já transformou, né? Isso serve muito até para quem internamente, quando você muda ali os equipamentos de lugar, você causa uma ação diferente nos seus próprios alunos, né? Então, essa é a importância das datas pontuais para que sejam trabalhadas e você consiga, né, aproveitar na ponta. No fundo de funil, aí a gente sai um pouquinho do marketing e entra aqui um pouco na caixinha de vendas. No fundo de funil, o que que é importante eu me preocupar? Resposta rápida daquilo que está entrando em contato comigo, né? Hoje, com a internet, com o telefone, ninguém tem mais paciência para nada. Você mesmo está assistindo esse vídeo e está contando os minutos para esse vídeo acabar, tá? Condução da conversa tem que ser uma condução que realmente crie excitação, tá? Para que a pessoa venha de fato lhe dar o próximo passo com você. Quebra de objeções tem que ser um exercício constante, tá? Follow-up, eu não falo com o cliente uma única vez e a conversa nunca morre com o cliente, sempre morre comigo. Sempre fica de eu entregar alguma coisa para ele e retomar esse bate-papo, tá? E o fechamento, que é a condução disso. Sem o fundo de funil, vira apenas ação, movimento sem matrícula. Então, se eu tenho essas ações que promovam ali, vamos supor, tá? Que daqui a gente tirou 4 ou 5 vendas, daqui a gente tirou 6 vendas, daqui a gente tirou, né, de uma festa que a gente aproveitou da sala de ginástica, a gente tirou mais 2 vendas, tá? Se eu não tiver isso aqui muito bem alinhado, ok? Isso aqui, a minha ação, só virou movimento, ok? E muitas vezes acontece isso com as academias. Vem bastante gente interessada por um determinado funil, né? E esse funil é tratado como um funil padrão. Ah, não, é do marketing lá, é free pass, deixa entrar, deixa vir lá, entendeu? E não pode ser assim. Para cada tipo de ação, você precisa ter um tipo de atendimento, um tipo de funil, um tipo de estratégia para que isso aqui você tenha um aproveitamento melhor. Legal? Então, não é só sobre o topo do que eu estou levando para a minha audiência, mas sim sobre o fundo, sobre aproveitar bem, né, usando já esses indicadores, são todos problemas do mercado que a gente já vem relatando, tá? E esses aqui são as quebras de objeções que vão te ajudar a faturar melhor, tá bom? Então você precisa fazer uma análise muito constante, tá? Sobre velocidade, condução, quebra de objeção, quantidade de ligações por lead que levantou a mão e tudo que foi usado para fechamento. Beleza? Você sabe exatamente por que a sua academia não vendeu hoje? Não no achismo, mas com clareza real. E aí vem a interrogação, né? Quem respondeu? Quem demorou para entrar em contato? Quem tentou vender? E aonde o teu visitante esfriou? Você tem esses números na ponta do lápis? Se alguém te perguntar, você tem? Isso é o mais importante. Então, assim, esses são os 20% de energia que você precisa concentrar para que você tenha um desempenho melhor no seu faturamento, ok? Então, quem está cuidando, se demorou para atender, realmente se tentaram vender, quem foi que trabalhou em cima disso para realmente te convencer que foi uma venda mesmo, que a pessoa, né? Detalhe, tá? O vendedor ele não pode entrar na energia do lead, tá? Muitos vendedores, e o gestor até se acomoda com isso, até se compadece. O lead chora, o vendedor chora e o gestor chora junto, chora os três. É muito engraçado. Não, cara, mas a culpa não é do meu vendedor, não, cara. O lead é assim, o lead é assado. Cara, não pode ser assim, não. A tua energia é uma energia. É uma energia que você arrasta quem entrou em contato contigo para a mesma energia, ok? Vocês vendem saúde, vocês vendem mudança de vida, vocês vendem, né, autoestima. Então, cara, precisa entender se realmente está havendo ali uma condução de fato de vendedores, tá? Não só de quem está ali para bater um papo e falar sim ou não pro lead, tá bom? Essa energia precisa existir.
E aí, isso muito bem externalizado para o lead, aí a dor do lead é usada contra ela para o próprio fechamento, tá? Aí é a pergunta que deve ter, né, incomodado o gestor que está assistindo isso agora. Cara, mas como que eu vou ter tempo na minha vida para olhar um por um aqui, ó? Né? WhatsApp por WhatsApp, conversa por conversa. Cara, isso é difícil, né? Dos controles que a gente tem hoje, né? Por mais que a pessoa use ali uma IA, ela não vai te dar os dados, muitas vezes, né? Ela não vai te dar todos os dados que você precisa, né? Então você precisa ter clareza disso aqui para mudar o resultado. Então esquece marketing, esquece post no Instagram, esquece influenciador. Isso aqui para você é o mais importante, tá? Com isso aqui, o dono não precisa controlar tudo no braço, mas precisa enxergar tudo o que está acontecendo. Ou seja, tá? Líder de vendas, coordenador ou o próprio dono que está supervisionando. Sem dados, vira só cobrança, tá? E aí a gente até acha que, pô, mas meu gerente, ele é pitbull, ele chega na galera e fica em cima e não sei o quê. Beleza, mas se ele não tiver dado, ele está só cobrando, ele está só deixando o pessoal cansado, chateado, para que tome uma decisão para ir para uma empresa que pague R$ 100 a mais que a sua, tá? Agora, quando o teu líder, o teu vendedor, o teu gestor, ele tem direção, ele sabe o que é o dado, ele sabe onde está a falha, ele começa a agir no ponto certo. Sacou? Ele começa a ajudar. Ele para de ficar falando assim, pô, mas tem que bater a meta, mas o marketing mandou não sei quantos leads, tem que fazer 30% de venda, 50% de venda, 60% de venda. Ele começa a parar com esses discursos, né? Ctrl C, Ctrl V. Ele começa a entender, opa, peraí, o meu funil tá travando exatamente aqui, ó. Eu sei exatamente qual que é o problema. Eu preciso agir aqui, treinar a minha equipe aqui, e esse é o lado que eu vou passar para o meu gestor. Mas não com base na minha inclinação, sacou? Tipo, não é o que o Diego está falando, é o que um dado apresenta. Legal? Porque esse é o problema. Muitas vezes a gente entrega isso na mão do coordenador, ou do líder, ou de quem a gente gosta, e a pessoa acaba enviesando. Ela acaba contando a história que ela quer, entendeu? E te entrega o dado que ela quer. Ó, isso aqui tá vindo do marketing aqui desqualificado, ou isso aqui é porque a fulana e tal não quer vender. Às vezes não é essa a verdade, entendeu? Às vezes é muito mais simples do que isso. E aí, com o dado certo, a gente começa a ter a direção, tá? E aí, a dica que fica para quem está liderando o time de vendas: se você é visto como alguém que age nos pontos certos para ajudar o time de vendas, você está no caminho legal. Agora, se o time te vê como alguém que só está cobrando, sem tentar entender o problema, entendeu? Aí você não tem dado nenhum, você, enfim, está só fazendo 30% daquela força que eu passei no início do slide, ao invés de trabalhar com os 20%. O jogo vira quando a academia passa a vender com controle, tá? Então eu tenho previsibilidade, então eu sei que sempre está chegando, né? Meu marketing está mandando para cá, não para de mandar. Eu tenho processo, então isso é um padrão e acontece com todos os meus visitantes. E aqui eu já tenho meio que uma projeção de porcentagem, porque o processo não é falho, eu sempre estou ajustando. Processo não é coisa engessada, hein? O processo ele sempre está sendo ajustado. Então, estou arrumando ali o meu processo, sempre ajustando de acordo com a campanha que está sendo executada. E eu tenho um padrão, legal? Então, é o padrão. Não importa se é o Diego, não importa, né? Muitas vezes eu tenho uma IA que faz isso, né? Mas aí ela entrega o padrão, mas ela não dá aquela temperatura de como que tá, né? Ela não te dá o acompanhamento. E aí, quando eu tenho um acompanhamento desses processos aqui, aí eu tenho um fluxo perfeito. Porque eu sei que vem, eu sei que eu tenho etapas, eu sei que eu tenho um jeito de atender e eu sei que eu consigo medir isso, do que está dando certo ou não. Legal? Tudo isso aqui é um fundo de funil. Eu tenho quase certeza que você não aplica essas 4 caixinhas com a consistência certa na sua empresa, tá? E é muito importante que você aplique isso, sabe por quê? Porque isso aqui não custa nada. Isso aqui não é gastar mais, não é investir mais, não é fazer mais, não é. É vender melhor todos os dias. E aí você começa a sair um pouco mais do susto, entendeu? Você começa a entender, fala, não, o caminho do marketing que está chegando está até certo, entendeu? Eu preciso ajustar um pouco aqui. Ó, aqui o padrão muda. Aqui eu preciso de um pouco mais de um, né, para quem tem IA atendendo, aqui precisa ser um pouco mais humano. Aqui precisa ter uma ligação no meio. No meio da conversa, a gente bate um fio ali, conversa com o lead e tal. Então, você vai entendendo ali qualquer etapa do processo, né, com o acompanhamento certo para poder ir ajustando. Legal? A meta não é batida no último dia do mês, tá? Inclusive, eu tenho clientes meus aqui,
né? Fitzone, que vem com o maior orgulho, fala, não, Diego, no último dia batemos a meta. Não é assim, ela é construída em cada atendimento, tá bom? Em cada atendimento. Então, para de vender no escuro e comece a supervisionar venda por venda com inteligência, legal? E aí você fala, cara, mas isso é difícil, Diegão. Cara, era, tá? Não é mais. Então, esse aqui é o nosso dashboard, isso aqui é uma das nossas inteligências que nós temos na agência, tá? Você não precisa contratar a agência Mais Clientes, mas você pode ter uma inteligência dessa na sua empresa. Se você não tem, é importante que você entenda aqui quais são os indicadores que você precisa ter, tá bom? Então, essa aqui é uma das inteligências que a gente entrega para os nossos clientes, tá? É o nosso dashboard aqui. Nessa inteligência a gente chama de meu supervisor, porque ele tem a função ali de estar monitorando tudo no WhatsApp, entregando para você em tempo real. Ou seja, não é o teu gerente de vendas, não é a tua recepcionista, não é esperar a boa vontade de ninguém. Ele mesmo está ali analisando tudo no seu WhatsApp e categorizando para você dentro de um funil, entendeu? Ele mesmo vai lá e coloca todo mundo nas etapas que precisam serem colocadas. Então, aqui, ó, para você ter uma noção, olha a quantidade de clientes nossos que já está usando essa tecnologia, tá? E a função é exatamente essa. O meu supervisor, ele entra no seu WhatsApp, ele analisa tudo que está lá dentro, ou seja, nós estamos usando a inteligência dos dias de hoje, olha que importante isso, tá? Para te entregar mais dados, para que você tome soluções mais assertivas. Eu não estou transferindo, como muitas pessoas fazem, a responsabilidade da minha empresa para uma inteligência, entendeu? Ó, tá lá, tomara que essa, por exemplo, essa IA venda, se ela vender amém, se ela não vender, pelo menos está atendendo os leads. Não é isso que funciona. O que a gente vem te entregar aqui, ó, é inteligência de processo, ok? Que é o mais importante. Para quem trabalha sem IA, vale muito. Acho que para mim é fundamental para quem está sem IA. Para quem está com IA, para você entender aonde a sua IA precisa melhorar. E para quem trabalha no híbrido, com IA, né, e atendimento humano, para você entender em que hora você cobra de quem está falhando em que momento, tá? Então isso é muito importante. Eu peguei aqui um cliente nosso, tá? Que começou com a agência há poucos dias, né? Então aqui eu tenho o período, eu tenho aqui a quantidade de conversas que foram analisadas, 27 conversas analisadas, 14 conversas são ligadas a vendas, 8 dessas conversas são clientes e 5 são outros motivos que a nossa inteligência não conseguiu entender e aí colocou em outras categorias. Dentro disso, sozinho, tá? Você não precisa fazer nada. Isso aqui está acontecendo agora no WhatsApp desse cliente aqui no Tatuapé, Estúdio Polaris. Então, isso está acontecendo lá em tempo real. Eu estou aqui conversando com você, isso aqui pode mudar a qualquer momento, tá? Então, não preciso de ninguém para fazer isso. Eu só preciso de alguém, um ser humano, para olhar isso aqui e intensificar resultado, tá? E olha que legal. A própria inteligência do programa já entrega para você os gargalos do seu WhatsApp. Não é do seu vendedor. Não é da sua agência de marketing, que fica um jogando para o outro, sabe? A culpa é do marketing, a culpa é do vendedor, a culpa é... Não é. É a própria inteligência que vem aqui, ó, que analisou toda a conversa e entregou para você todos os gargalos, ó. Travados em negociação em 9. 9 pessoas. Perdidos e sem resposta, 3. 3 pessoas aqui não foram cuidadas aqui, ó. Ficaram no vácuo, né? Entraram em contato e ninguém nem chamou. Travados em negociação, ó. Tá parado aqui, ó. Por algum motivo o vendedor não colocou a intensificação que precisava para sair dessa parte travadas. E aqui, quais são os problemas que eu tenho? Ó, eu tenho um problema de horário, eu tenho problema de localização, tá vendo? Eu tenho problema de saúde, ó. Eu tenho problema identificado no próprio atendimento e interesse baixo, ó. Eu já tenho aqui, ó, algumas objeções que estão claras aqui, ó, para mim, dentro do meu, né, do dashboard aqui, ó. Então eu sei quem que eu vou cobrar, se é marketing, se é vendas, tá? E olha que legal. Quando eu clico aqui, redireciona direto para os clientes que estão nessa fase desses problemas em específico. Se eu clicar aqui em localização, vai, é que eu não posso expor os dados dos clientes aqui. Se eu clicar aqui em localização, vai direto para as conversas dos clientes que estão com problema em localização, né? Igual aqui, ó, eu sou o dono da empresa, legal? Eu cheguei aqui agora e eu clico aqui, ó, opa, tem 2 clientes marcados aqui aula experimental. Como assim? Ainda não fez aula experimental? Não, peraí. Clicou, na hora mostra aqui, ó, os meus clientes que estão em aula experimental, para mim já entrar em contato com esses clientes aqui ou colocar a pressão certa no meu time do WhatsApp, entendeu? Sem nada. Foi uma IA que atendeu? Não. Foi o gestor que fez isso manualmente? Não. O meu supervisor entrou lá, ele só olha para o seu WhatsApp
e organiza tudo isso para você e te mostra onde você tem que focar, mostra onde você tem que concentrar a sua energia. Então, isso é muito legal. Quando eu clico aqui, ó, por exemplo, tal, no meu lead, tá? Ele vai contando toda a estratégia, tudo o que está acontecendo, ele já analisa tudo que está bom, tudo que está ruim no atendimento e já sugere aqui, ó, o que você precisa fazer para entrar em contato com esse lead, ó, tanto para vender e como que você precisa melhorar. Eu, como líder de vendas, eu vou pegando aqui esses reportes negativos, ó, tá vendo que tá em vermelho aqui, ó, personalização, tá vendo, ó? Vou pegando aqui o feedback de melhoria e eu vou transformando isso no atendimento direto para o meu consultor específico, tá? Eu pego uma semana disso aqui e monto um treinamento específico para o meu consultor. Olha como fica bem afiado. Aqui eu tenho todos os rapports sem inclinação. Você precisa saber se realmente seu time é bom ou não é, de acordo com alguém avaliando sem inclinação nenhuma, sem inclinação de agência, sem inclinação de vendas, se realmente trabalha com objeção, se trabalha com fechamento, se trabalha com conexão com o cliente, né? Se tem personalização do seu produto, você consegue ter essa clareza aqui. E o mais legal é isso. Ah, será que isso é verdade ou não é? Beleza, clica lá, ó. Você consegue ver na íntegra lá tudo o que está acontecendo com esse cliente, né? Tudo passo a passo que acontece com esse cliente. Então, o que eu estou querendo dizer para você aqui, você precisa ter inteligências como essa rodando na sua empresa, tá? A todo momento eu sei quais são os clientes que estão qualificados, eu estou pegando no pé do meu time com isso. Cara, quanto tempo você não ganha? Olha a velocidade que isso não te entrega, né? Se chegou lá, abriu o dashboard ou no seu telefone, ou no seu próprio, né, no seu computador, você abriu lá, opa, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Equipe de vendas tá legal? Show de bola. Pessoal, tem 9 leads lá, ó, que o meu supervisor organizou pra gente, para hoje, que estão qualificados. Vamos para cima disso aí? Eu quero um relatório afinco aqui, ó, desses 9 aqui, tá bom? E outra, aqui você tem um acompanhamento recente, ó, de quem a turma está cuidando, quem não está cuidando, quem está, né, a própria inteligência está entendendo como pessoas que estão ali numa fase de perdidos, né? Então você tem aqui, ó. Isso é o mais legal, cara. Isso aqui não tem preço. Você clicou aqui em análise, né? Você está aqui em Dashboard e clicou aqui em análise, ó, você tem todo o teu funil já organizado, mas não para o teu time de vendas, sacou? Não foi o time de vendas que organizou, né? Foi a própria inteligência que analisou. Lógico, o time de vendas ele pode, ó, que legal, ó, Google Ads, Facebook, tá vendo? Eu sei até de onde que veio, ó, do orgânico, da onde que tá vindo os meus clientes, tá vendo? Ó, de qual canal que ele tá vindo. E o legal é isso, ó, ele veio do Google, a turma, sei lá, o cara veio presencial na empresa, né? Bateu um papo ali, a ferramenta não conseguiu entender isso no WhatsApp. O próprio time vai e coloca aqui, ó, tá convertido, fechei, não fechei, comprei, não comprei. Está agendado. A própria inteligência não vai. É que eu não posso mexer com isso aqui de um cliente, né? A própria inteligência não vai passar por cima do que o vendedor vem contribuindo com o CRM. Sacou? Então, essa é uma isso é uma das coisas que a agência Mais Clientes faz, tá? Não tô nem falando de tráfego, tô nem falando de orgânico, rede social, engajamento. Tô falando aqui só de vendas, para ajudar a monitorar vendas, tá bom? Caso você não tenha nada parecido com isso na sua empresa e você queira experimentar, tá? Eu vou deixar o link da ferramenta. Você tem 5 dias grátis, tá? Sem custo nenhum, para que você experimente a nossa solução, o meu supervisor, tá? Que está muito ligado ao tema da apresentação, né? Então, eu dei ali o problema para você na apresentação e no final eu mostro para você a solução, como você resolve isso, né? Então, só de você ter alguém monitorando ali o seu WhatsApp, monitorando todas as suas conversas, monitorando tudo e organizando para você em caixinhas, ó, isso aqui é os problemas desse cliente. Então, aqui, ó, esse montante de clientes aqui tá nessa caixinha aqui. O seu time de vendas fica muito mais assertivo, né? Como tá aqui a flechinha, né? Vai direto ao ponto. Porque primeiro eu me preocupo com quem está no momento de compra. E depois eu vou me preocupando com todas a turma que eu deixei esquecida. A própria tecnologia bate o olho no WhatsApp e organiza todos os dias a turma para que nenhuma venda fique esquecida, beleza? Então é isso, turma. Tá aí, ó. Dei conteúdo, dei a solução para onde você tem que olhar. Eu tenho ferramenta aqui que você consegue, né, matar isso agora. Só conectar o QR Code já faz tudo sozinho, não precisa fazer nada. Você só pode, né, acrescentar informações ali com o seu time, né, arrastando ali os cards e ajudando a monitoração a ficar mais ainda excelente, né? Então você tem todos os dias isso, é bem legal, tá? Porque eu me coloco na condição de um gestor.
Imagina eu chegar na minha empresa e falar assim pro meu líder de vendas ou pro meu vendedor, como que foi hoje, né? Como que foi hoje as vendas, o marketing, como que foi hoje o dia? Né? Agora, quando eu clico aqui e eu vejo já como está o dia, eu falo, galera, como que está isso aqui, ó? Especificamente isso aqui, né? Sem falar que a própria inteligência analisa conversa por conversa, te dando ali os insights do que você precisa fazer para melhorar, né? Te ajuda a te dar as ações que você precisa para retomar o lead e ela mesma categoriza o seu time num score, né, de avaliação de 20%, 50%, 100%, para você realmente entender quem trabalha de vender e quem fala que vai vender, né? Então, porque daí você vai quebrar aquela famosa desculpa vai embora, né? Ah, não, o lead não presta. Ah, não, o cara não tinha interesse. Ah, não, não sei o que lá. Então, você tem alguém realmente aqui que é imparcial para ambos os lados, né? Para o vendedor, para o marketing, ele vai analisar ali a venda na íntegra no WhatsApp, vai falar de quem está acontecendo a falha para o não fechamento, né? Seja a sua equipe de marketing, seja o seu vendedor. E aí você vai direto ao ponto para cobrar de fato ali, né? Sem gastar mais, mas de fato olhar para o que você tem hoje e fazer resultado com o que você tem hoje no WhatsApp. Beleza? Então é isso. O link vai estar disponível aqui em algum lugar do desse vídeo para que você tenha os 5 dias grátis da nossa solução, uma das soluções da Agência Mais Clientes, que é o meu supervisor, tá bom? 5 dias grátis, só conectar o QR Code do celular e deixa ele fazer a mágica lá e cobre seu time para que vocês vendam mais, tá bom? Abraço, tchau, tchau.